todos, como vão vocês? Eu sou Ana Rosa Vidigal, educadora, jornalista e professora, e estou aqui em mais um Circularidades. Circularidades, a live dessa prosa despretensiosa na hora do almoço dos saberes circulares. Vamos chegando, gente. Cada quarta-feira do mês, uma novidade. Hoje, a poesia de Manuel de Barros, em seu episódio 2. Quem vem conversar conosco é o jornalista Marci Monteiro, que tem a página Fazedor de Amanhecer. E aí, vamos chegando. Coisa boa! Vamos chegando, gente! Hoje nós vamos falar sobre quintal na poesia de Manuel de Barros. Uma delícia, né? Vamos chegando! Ei, conciso! Que bom vocês por aqui! Ei, gente! Oi, oi, vamos chegando! Que coisa boa! E, para falar de quintal, estou aqui no quintal da minha filha na Bahia. Olha só. E debaixo de uma coberta, porque a chuva chegou por aqui hoje. Ai, ai, nada de como um quintal molhado também, né, gente? Com planta verde, flor e chuva também para manter isso tudo bacana. É isso mesmo. Ei, Marci, tudo bem? Ai, Marci já chegou. Vamos chamá-lo para conversar conosco. Boa tarde, Canciso. E coisa boa. Vamos lá. E vamos começar. Conosco com a poesia de Manuel de Barros. Olha que maravilha. Vamos chegando, gente. Vamos aguardar o Marci, que deve estar chegando por aí. Tá? Marci é convidado. Deve estar chegando aí. Ei, Marci! Você tá bom? Tudo bem com Tudo você? bem? Tudo bem, você Joia. tá vendo? Eu tô aqui num quintal, Marci, na Bahia. Tô vendo. Que bom. Ai, eu esqueci de botar o fone hoje. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que eu vou ouvir melhor com o fone. Só um minutinho, deixa eu... Assim, ó. Eu tô entusiasmado com o poema que eu aprendi de cor, Márcio, para falar hoje aqui na live. Uhum. Ai, ai. Quintal, não é isso? Isso mesmo. Que Nosso coisa tema da boa. live de hoje. Nosso tema da live de hoje. É isso. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos estar na Bahia, Ana? Prontinho. Tô Está te na ouvindo. Bahia? Hã? O quê? Você está na Bahia? Eu tô na Bahia, tô visitando minha filha. Minha filha veio morar e trabalhar aqui na Bahia. Olha só. Que bacana. É bom isso, né? Porque a gente pode falar do Brasil ou do mundo inteiro, né? E o Aham. mundo É inteiro tem mesmo. quintal, não é, Marci? Tem sim. O Tem. que é, No o que é um quintal? tema da nossa live de hoje, né? Isso. O que é um quintal para você, Marci? É muito amplo, Ana, falar de quintal, mas me remete muito às referências que nós temos de infância, de vivência, né? Você fala em quintal, eu lembro, me vem à mente o quintal da casa onde eu morava quando era menor, né? Lendo um pouco sobre Manuel para nossa live de hoje, ele contando sobre a infância dele, e aí eu fiquei relembrando a minha infância e o quintal da minha casa, né? Onde a gente brincava sem ter muito acesso ainda à tecnologia, né? As brincadeiras eram muito mais lúdicas, né, do que hoje em dia. E falar em quintal me remete a esse período que eu vivi, né, ainda criança, aqui em Cuiabá, né, mesmo, mas uma casa que tinha um quintal que dava para brincar bastante com os vizinhos, com as outras crianças, os primos, né? São memórias boas. Sabe, você está falando, eu estou pensando aqui, Marci. Olha que coisa interessante. Essa minha filha, Aham. ela hoje é médica, né? Tem a sua
sua vida, a sua própria casa, né? Uhum. E quando ela nasceu, eu decidi morar numa casa. Eu Sim. morava num apartamento e decidi morar numa casa porque eu tinha uma lembrança muito boa de quintal da minha infância. Uhum. Foi uma lembrança curta, de 8 aos 12 anos, mas ela foi muito forte, muito profunda. O quintal era um lugar que a gente juntava os amigos, os vizinhos. Aham. Tinha um cantinho lá para brincar com argila. Minha mãe é professora, então você já imaginou, né? Tinha argila, tinha quadro com giz, tinha aquelas coisas, lápis, caneta, giz de Aham. cera, aquele tudo que a criança podia experimentar, né? E como eu tive uma experiência muito boa de quintal, eu quis proporcionar isso também a ela. Na época eu estava Ah, grávida, 9 meses, ela nasceu nessa casa. E uma das fotos mais bonitas que eu tenho dela é ela brincando na grama, no quintal, né? E aham. quintal me remete muito a isso, a oportunidade da criança ser criança. É E hoje estou verdade. aqui no quintal da casa dela e eu tenho certeza. É engraçado, né? Como é que são as coisas. Eu tenho certeza que essas lembranças, né, de quintal, de sensorialidade, que a gente vai falar na próxima live, né? Aham. No terceiro episódio que nós escolhemos, acho que nós escolhemos tão bem. Infância, quintal e sensorialidade, né? Na poesia de Manuel de Barros. Essas lembranças afetivas, sensoriais, né? De poder ser criança, acho que ela recuperou e trouxe também, né? E a gente vai passando Interessante, isso, Ana. né? É uma E, coisa e veja como, interessante. como as coisas são cíclicas, né? Você fazendo referência à infância dela no quintal, a lembrança que você tinha, e hoje você está no quintal dela. É, é meio estranho isso, né? É, Como que as coisas acontecem assim? aham. A gente não toma muito tento, né? Como diziam os antigos, a gente não toma muito tento, pelo menos aqui em Minas. Opa, lá em Minas. Em relação a essa mudança do tempo, essas narrativas, né, que nos percorrem. E é interessante como a Aham. gente é capaz de resgatar essas narrativas para a nossa vida atual como lembranças Uhum. boas, lembranças afetivas. Eu acho quintal isso. Eu acho quintal um lugar que a criança pode ser criança e um adulto pode lembrar do tempo que foi criança. Não, É, é isso mesmo. Por isso que é bom a gente poder cultivar as boas memórias, né? E é, proporcionar que os outros também tenham essa vivência, né? Isso é importante. é, é uma memória que vai passando e que a gente vai se identificando, né, com ela. Uhum. Você separou alguma poesia hoje para nós? Eu separei sim, porque Manuel de Barros ele fala muito do quintal, né? Porque ele vivia no Pantanal, né? Ele tinha uma fazenda no Pantanal, fazenda que ele herdou do pai dele. Ele até brinca que ele, depois do momento em que a fazenda começou a ser rentável, ele pôde comprar o ócio, né? Fala que a partir daquele momento ele virou o vagabundo profissional, que era para se dedicar inteiramente à poesia. E Sim. muito do que ele escrevia tinha a ver com o quintal dele, que era o próprio Pantanal, né? E aí Ah, ele fala sobre a poesia e as coisas do chão, né? Que ele comenta muito na poesia dele, e fala muito sobre o ambiente em que ele morava, né? O Pantanal, as árvores, a paisagem, né? As pessoas do campo, né? E aí eu separei, sim, uma poesia que fala um pouco disso. Chama Mundo Pequeno. É assim: o mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Nos fundos do quintal, há um menino e suas latas maravilhosas. Seu olho exagera o azul. Todas as coisas desse lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde,
um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Esse é o mundo pequeno de Manuel de Barros, ele contando um Lindo, pouco do seu universo. lindo. Ele me coisa, ele me rã, ele me Ele me árvore. árvore, Ah, que coisa mais linda, né? bonito, né? Que força nas É. palavras, até sabe o que às vezes eu sinto? A poesia Ah, de Manuel de Barros, ela é nutrida pela força da natureza e a relação que nós deveríamos cultivar permanentemente uhum. com a natureza. É aquela fusão, aquela É justamente isso. mistura, não é? A mistura É, entre o ser humano e o e a ser natureza. natureza, e que faz parte da gente, né? A Afinal, conexão, né? A conexão que ele faz, né, do ser humano com as coisas é, gerais, da natureza, né, do campo. Ele cita muito na poesia dele os pássaros, né, os bichos, as árvores, e, e sempre fazendo uma conexão do mundo real com o mundo imaginário, né? A árvore que ele cita diversas vezes na poesia dele não é só uma árvore, é um ser vivo, né? É um ser vivo, em outros momentos é o lugar onde tem a sombra, é a morada dos pássaros, né? É, o, é um ser que tem cheiro, tem cor, né? Tem gosto, né? Ele mistura os sentidos também para falar do seu quintal. Isso é bem peculiar da poesia do Manuel. e Bem interessante, interessante. né? Ele me coisa, ele me árvore, ele me rã, é total mistura, animal, planta, Sim, rio, né? O rio como um ser vivo, né? O rio sim. como um ser vivo. E a gente vê essa fala do rio como um ser vivo, vamos dizer, na, 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 na peculiaridade dela, por quem Aham. vive do rio, como os indígenas, né? Então, quem vive do rio entende o rio como um ser vivo. E como a gente viu isso em Minas Gerais, na questão do Rio Doce, né? Uhum. Nos acontecimentos trágicos da poluição do rio, da incapacidade do rio ser o rio, né? Uhum. E como essas populações ribeirinhas, as populações próximas, populações que realmente conheciam o valor, né, que a gente vai perdendo aos poucos quando a gente faz esse movimento para o urbano, né, para a cidade. E uma das Aham. alegrias que eu tenho, Marci, da gente conversar sobre a poesia de Manuel de Barros é essa, é a gente recuperar num momento tão importante, nós já falamos isso aqui, né, em outras Uhum. vezes, um momento tão importante da nossa vida, de parar e observar o que está ao nosso redor, e a gente sentir esse pulsar também dentro da gente. Acho que a poesia de Manuel de Barros, como nós também já falamos aqui, ela é imprescindível para esse momento de vida que nós todos estamos passando, planetário. É verdade, eu concordo, Ana. Ela nos faz refletir, né? De olhar em volta, ela nos ensina a ter empatia, né? E uma palavra que o próprio Manuel usa muito, ela nos ensina a transver o mundo, né? Que é ver o mundo de outra forma, né? Da gente não estar sempre fazendo as mesmas coisas de forma mecânica, mas não, olhar as coisas ao redor com um pouco mais de amor, de cuidado, né? Ele fala, tem uma frase dele que é bem interessante, que ele diz: passava os dias ali quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei, né? Me encantar com as coisas miúdas, né? Mas outra coisa que você disse, Ana, sobre o rio, Manuel de Barros também ele dava nomes, né, às coisas. Tem um trecho bem interessante nessa parada do rio, que eu quero também compartilhar com vocês, que é uma didática da invenção. Ele diz o seguinte: o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás da sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro
que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem, né? Ah, A imagem que que ele criou, o interessante. nome que ele deu de forma lúdica, né? Daquele do rio que passava perto da casa dele, né? Acabou perdendo o encanto quando ele descobriu que aquilo se chamava enseada, né? É um pouco do que ele faz na poesia dele, mostrando o lugar onde ele morava. Que bacana. Olha aqui, a gente tem um comentário no chat. Vamos ver. Esse foi o meu primeiro texto na Faculdade de Letras para análise literária. Pense, Olha que que legal. bacana. E tem um outro comentário que eu vi aqui também, que é do Antônio Nicoliello. Antônio, um beijo grande para você, viu? Saudade, quanto tempo, Antônio. Que é um grande admirador também da poesia na vida. Manuel é a poesia da visão. É o que você falou, né? De transver o Aham. mundo. Esse é magnífico. Rio Mole, Débora. E que bacana. Quanta gente aqui conosco. Gente, escrevam aqui o que vocês acham que é um quintal. É o nosso tema de hoje. O que é quintal para Vou contar, você? contar quais as referências que vocês têm de quintal, né? É legal isso. Da Compartilha aqui sua casa. conosco. Vai ser muito bom. A gente já começou, né, Marci, contando as nossas. Fiquem à vontade para falar de vocês também. Vai ser muito bom. Quintal. O que mais nós temos aí, Marci? Hoje eu não trouxe meu livro, Marci. Hoje eu Não só trouxe trouxe? uma poesia de cor que eu preparei Ah, para hoje. Só uma. vamos lá. Será que eu posso? Vamos ver. Ó, foi decorado recentemente, apesar de ser muito admirado esse poema por muito, muito tempo já. Aliás, como diz aqui, né, no comentário, foi o primeiro poema com o qual eu tive contato, com a obra de Manuel de Barros, então ele é bem especial para mim. E eu gostaria de buscar, né, tentar falá-lo de cor. Você me ajuda aqui se você vê que tem alguma coisinha assim, me lembra algum ponto. É, depois eu gostaria de comentar algumas coisas que me chamaram muita atenção nesse poema em relação ao quintal. Primeiro, dizer que o rio é o rio, é o rio, é o rio, como diz também Guimarães Rosa, né? O rio Uhum. se pondo perpétuo, né? Na terceira margem. E essa ideia do rio que o Manuel de Barros traz sempre é algo que me encanta profundamente. Você falou 3 poemas, né? Uhum. Aqui hoje, e que mencionou o rio. Você reparou isso, Marci? Sim, Você mencionou o rio verdade. e o Uhum. rio que passa atrás de casa. Então, Isso. este poema ele resgata esse rio que passa atrás de casa, desse jeito de casa, e que eu gostaria de compartilhar com vocês com muita alegria, que foi o poema que eu trouxe para hoje, né? Eu vim para cá, para Bahia, de moto com meu marido, Marci, você acredita? Nossa, Fizemos 1.000 quilômetros de que moto. aventura. Aí não deu para trazer o livro. Bom, então é assim. Vamos lá. O menino que ganhou um rio. Minha mãe me deu um rio. Era dia de meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, ela compraria rapadura ou bolachinhas para me dar. Mas como não passaram o mascate, minha mãe me deu um rio. Era o mesmo rio que passava atrás de casa. Eu estimei o presente mais que fosse rapadura do mascate. Meu irmão ficou magoado, porque ele gostava do rio igual aos outros. Minha mãe prometeu que no dia do aniversário do meu irmão, ela daria uma árvore para ele. Eu bem ouvi a promessa de minha mãe, a promessa que minha mãe fez a meu irmão, e achei legal. Os pássaros ficavam durante o dia nas margens de meu rio e à noite iriam dormir
na árvore de meu irmão. Meu irmão me provocava assim. Minha árvore deu flores lindas em setembro. E o seu rio não dá flores. E eu respondia que a árvore dele não dava piraputanga. Era verdade, mas o que nos unia demais eram os banhos nus, no rio, entre pássaros. Neste ponto, nossa vida era um afago. Ah, que legal. Muito bom. Ah, Eu olha amo esse a visão da rio. Manuela de Barros, né, Não é? sobre... Olha, é a mãe dá um rio, Márcio. Você quer, assim, gesto mais afetuoso do que você oferecer um rio a alguém? E era o mesmo rio que passava atrás de casa. O rio já estava lá, mas ele ficou diferente porque ele virou um presente, né? E Olha que dentro, legal. e dentro dessa oferta existia também o irmão que brincava no rio. E ali, naquele quintal, as relações, né? Eu acho isso tão incrível na poesia dele, é que não é só o entendimento da relação com a natureza, mas é o entendimento das relações entre as pessoas. Isso me fascina na poesia de Manuel de Barros, porque é um pulsar, seja do ser vivo planta, seja do ser vivo animal, seja do ser vivo rio. E se Uhum. tivesse montanha, né? Se fosse uma região de montanha como a minha, Também. também. E aí o irmão fica magoado, o irmão fica com ciúme do irmão ter ganhado, o outro irmão ter ganhado um rio, né? Que era tão familiar a eles, que passava no quintal da casa deles, como você mesmo mencionou. E de Uhum. repente ele já ganha uma árvore. E a árvore e o rio se completam pelos pássaros. Os pássaros são aqueles mediadores, né, da Uhum. alegria entre o rio e a árvore, E a possíveis árvore. e palpáveis, né? Nossa, que Interessante. bonito! E tem E a aí promessa, né? eles Tem uma comparam os promessa. presentes, né? Um dava as flores e o outro dava o peixe. Isso mesmo. É, isso Interessante. aí, abundância e o fato da mãe oferecer isso, né? É aquele afeto, aquela que está gerindo, né? Gerindo a vida e proporcionando essa vida e a multiplicação dessa vida no afago que eles partilhavam no banho do rio entre pássaros. Ah, que genial, viu? Olha que interessante, Ana, você contando isso e veio à minha memória na casa que eu morava, que eu comentei do quintal, e em determinado momento eu pedi para minha mãe para comprar um pedacinho do quintal. Ela falou: para que comprar? É seu quintal, pode usar como quiser. E eu queria um trecho do quintal para fazer plantar. Sabe quando você é criança, planta feijão e vê nascer. E eu usava Sim, um pedacinho daquele quintal para plantar feijão, milho e cuidar das plantas ali daquele trechinho como se fosse o meu quintal, né? E você comentando isso sobre os presentes, né? Manuel de Barros, me lembrei desse momento em que eu cuidava do meu quintal também, que acabou sendo um presente também da minha mãe. Que curioso. que interessante. E um presente que gera vida, né? É, Que multiplica a vida. Porque no momento que você está plantando, olha o que você está fazendo. É como se você estivesse multiplicando o quintal. aham, Aquele pedacinho ele fica muito maior, não é? é, Ah, pois é, que bacana. Vamos ver interessante, hein? aqui se as pessoas colocaram sobre o quintal delas. Me ajuda aí, Márcia, que eu não consigo ver Tô abrindo aqui. direitinho. É, Flaviane, maravilhoso. Vocês colocaram, gente, sobre o quintal de vocês?
Nossa, fica difícil de ver, né? Os comentários que eu passaram. Uhum. Natureza, quintal tem cheiro de infância, de natureza e do brincar. Meu quintal é maior que o mundo. Ah, isso é verso de Manuel de Barros, né? Meu quintal é maior que Uhum. o mundo. Viva Manuel de Barros, é isso aí, gente. Fazedor de amanhecer, poeta das miudezas. Viva Fazedor de amanhecer, é isso mesmo. Ah, que bacana. Sem faculdade, sem nada, só com o dom que Deus me deu. Muita sensibilidade. É isso. Sensibilidade o tempo todo. A gente está falando que o próximo episódio, em novembro, será sobre sensorialidade. Mas a Uhum. sensibilidade percorre todos, né? Toda Sim. essa, todo esse fazedor de amanhecer. Estava pensando aqui, Ana, será que Manuel de Barros, se ele não morasse no Pantanal, ele conseguiria colocar no papel tantas coisas, tanta poesia? Porque ele chegou a morar durante um tempo no Rio de Janeiro, depois passou um tempo em Nova York estudando artes, né? Mas a poesia mesmo Hum, começou a ser colocada no papel no momento em que ele foi para a fazenda dele no Pantanal e passou a morar ali. É como eu comentei um pouco mais cedo, né? Que ele passou a se dedicar 100% à poesia, né? E aí eu fico questionando, será que essa poesia viria à tona em outro lugar que não o Pantanal? Acho que seria meio difícil, né? sim, Buscar eu inspiração. concordo. Agora ele fala que não há inspiração, não é inspiração. Ele fala que as palavras vinham até ele. Mas imagino que a vivência dele, né, no Pantanal, na fazenda, e proporcionaram essa visão que ele tinha de mundo, né, para poder escrever a poesia dele. Sim, concordo com você. Mas é preciso ter olhos para ver tudo isso, né? É, Que às vezes a gente preciso. pode morar num lugar belíssimo, mas não se misturar nele, né? Uhum, E ele se misturava o tempo todo, porque o rio, de repente, era uma cobra de vidro e de repente era um presente. E de repente era um lugar onde a vida era um afago. Quanta uhum. coisa, quanta multiplicidade, É preciso quanta. ter o olhar mesmo, porque se você não prestar atenção nos detalhes, passa como algo corriqueiro. Ele fala, é o que a gente comentou também um pouco mais cedo, transver o mundo, né? Sim, Repetir, repetir até ficar diferente. até ficar diferente. E o olhar é preciso ser treinado, né, Marci, para isso. Por isso que eu acho que é assim. A oportunidade do ambiente, a oportunidade da sensibilidade e a oportunidade do compartilhamento. Porque quando ele escreve, ele Uhum, permite essa amplitude do quintal, né? O quintal só sim. vira maior que o mundo no momento que esse quintal ele transcende tempo, espaço, idade, época, Uhum, né? Ele transcende tanto que ele realmente vira maior que o mundo. Ele não é mais limitado, né? A nenhum, é. a nenhuma linha, mas a uma fronteira, né? No sentido Uhum. do diálogo permanente. E, além disso, era o lugar onde ele também tinha como um refúgio, né? Em um outro poema dele, no Autorretrato Falado, ele fala que ele nasceu em Cuiabá, no Beco da Marinha, e aí ele cita que quando ele escrevia os livros, ele se sentia constrangido, e aí ele só se sentia bem quando ele retornava para a fazenda no Pantanal. Eu tenho até o trecho aqui, ele fala: já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Né? É um pouco disso também, né? O quintal dele era a inspiração e era um refúgio. Né? Depois de lançar os livros, ele voltava para o Pantanal para poder se refazer. É, mas ele nasceu no Pantanal?
Ou ele nasceu Não, em nasceu em Cuiabá e Cuiabá. depois foi Nas- para lá? Nasceu em Cuiabá, isso. Depois foi para o Pantanal. Depois foi para o Pantanal e depois foi para outros lugares, mas sempre o Pantanal junto de si, né? Isso, isso. É, eu não sei, eu olhando aqui, ó, ao meu redor, nesse quintal aqui para mim, é completamente a materialização daquilo que eu vi há 22 anos atrás. Há 22 anos, né? Se passaram 22 anos daquela foto no quintal Aham, para essa imagem que agora que eu estou vivendo, né? Completamente, estou imersa nessa, nessa lembrança afetiva aqui, se materializou naquilo que aconteceu aquela vez e que foi para que eu acho que foi uma experiência sensorial muito importante, né? Que uhum, criança que não vai gostar de um quintal, né? Para ter essa liberdade até uhum. de criação, como você mesmo teve, né? Esse uso Sim. das possibilidades do quintal, da terra, de fazer Mão na terra, o pé cultivar, na terra, né? de crescer, isso, sabe? E é um lugar, o quintal é um lugar protegido, né, Marci? Ele Uhum. é um lugar que está ali envolto, de uma certa forma, da casa principal, né? Que é o ponto de referência. É o ponto de Aham, referência de segurança, é a materialização, né, ali da segurança. Eu tenho a minha casa. Mas o quintal é a possibilidade dessa imaginação, dessa criatividade solta, possível uhum. e segura, porque ela faz parte, né, nessa perspectiva, da casa, do lugar de referência do afeto. Ela é uma É isso mesmo. extensão, né? Uhum. É o Interessante mundo, isso. né? É o mundo. É o mundo. É o mundo. Isso mesmo. É o É, o quintal mundo. é maior, né? Maior que o mundo. É isso Para mesmo. criança, a referência é do mundo, né? É o mundo. Muito bom. Muito bem. Bem, chegamos ao fim, né, do nosso momento, Ah, nossa foi live. rápido hoje. Pois é, eu queria que você, se você tiver mais um poema, seria tão bom você compartilhar. Se você quiser apontar mais algum elemento que você acha que seria interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu um pouquinho. Eu tinha separado três, os três que eu li, né? Eu vou ler mais um outro trecho, que é sobre a árvore, que a gente comentou tanto de árvore e Ah, dos rios, né? Dá sim, licença, vou virar um pouquinho de lado para ler. tá bom. Pois não. Bernardo é quase árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. O seu olho renova as tardes. Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Bernardo desregula a natureza. Seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Que coisa mais linda, Marci! Para fechar o nosso papo de hoje sobre quintais. Uau! Vai de novo, esse último. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Hum, Bonito, que né? coisa mais linda! Que coisa mais linda! Nossa, é transcendente mesmo, né? É. É Visão que o transcendente. Manuel tinha, né? Nossa, muito bonito. Nossa, que alegria! Que alegria, é bom, Bom, né? Que a gente, que a gente termina com vontade de começar o outro já, a outra live já. teremos mais um em novembro, né, Ana? Teremos mais um em novembro. Segunda quarta-feira do mês, aguardamos por vocês. Que maravilha esse compartilhamento. Gente, muito obrigada por isso. Ficamos muito felizes de partilhar a poesia de Manuel de Barros, né, Marci? Isso mesmo. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima, em A- novembro. Até a próxima. E que os quintais possam florescer sempre, né, dentro da gente, por onde a gente for.
Isso Até mesmo. mais. Obrigada, viu? Um abraço Foi um a prazer todos. sempre, viu, Marci? Prazer é Muito meu. obrigada. Tchau, Até tchau, logo. gente. Até a Tchau. próxima.